O que acontece com quem dorme com a Bíblia perto da sua cama? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber revelações profundas durante a noite, enquanto você passa horas acordado sem encontrar respostas para as questões que atormentam seu coração? Talvez você já tenha sentido aquela inquietação ao deitar, como se algo estivesse faltando, como se houvesse uma conexão que você ainda não descobriu, mesmo tendo tudo o que materialmente precisa. Essa sensação não é por acaso. Existe um portal espiritual que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente suas noites e, consequentemente, seus dias. Um segredo guardado por anos pelos mais sábios homens de fé, e que o Padre Pio, com sua imensa sabedoria, revelou apenas para aqueles que estavam verdadeiramente prontos para receber. O Padre Pio, esse santo homem que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, não era apenas um sacerdote comum. Ele era um canal direto com o divino. Um homem que podia ver além do véu que separa o mundo material do espiritual. Suas palavras não eram simples conselhos, mas verdadeiros guias para a elevação da alma. Quando ele falava sobre como nos conectarmos com o divino durante o sono, ele não estava apenas compartilhando uma preferência pessoal, mas revelando um caminho testado e comprovado por inúmeras almas que buscavam uma conexão mais profunda com Deus. Você sabia que passamos 1/3 de nossas vidas dormindo? Imagina o potencial desperdiçado se não aproveitarmos esse tempo para nosso crescimento espiritual. É durante o sono que nossa alma fica mais receptiva, que as barreiras que construímos durante o dia se desfazem e permitimos que mensagens divinas alcancem nosso ser. É como se nosso espírito, liberto temporariamente das preocupações mundanas, pudesse voar mais alto e perceber verdades que normalmente estão veladas pelos ruídos do cotidiano. O Padre Pio entendia profundamente essa dinâmica espiritual e ofereceu um método simples, mas poderoso, para transformar o sono em um tempo de comunhão com o divino. Se você acredita que está pronto para receber esse ensinamento que pode mudar sua vida completamente, continue lendo. Este pode ser o momento que você esperava, a resposta para aquela sensação persistente de que algo maior aguarda por você. Você tem em sua casa o mais poderoso instrumento de conexão espiritual já criado, e talvez nem perceba sua verdadeira potência. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro de histórias antigas ou um conjunto de regras morais. Ela é, como ensinava o Padre Pio, um verdadeiro receptor de energias divinas, um canal aberto entre você e o céu. Quando o santo de Pietrelcina falava sobre a palavra de Deus, seus olhos brilhavam com a certeza de quem conhecia seus segredos mais profundos. Ele sabia que aquelas páginas continham muito mais do que tinta e papel. Elas vibram com a própria essência divina, sendo capazes de transformar o ambiente onde estão presentes. E é aqui que começa o grande ensinamento. A presença física da Bíblia perto de você durante o sono pode criar um campo de proteção e conexão espiritual que poucas práticas conseguem estabelecer. Nossa mente é como um jardim. Durante o dia, cuidamos dele ativamente, arrancando as ervas daninhas dos pensamentos negativos, regando as flores das boas intenções. Mas à noite, quando dormimos, esse jardim fica vulnerável a todo tipo de invasão. Pensamentos, energias e até mesmo presenças indesejadas podem tentar plantar suas sementes em nosso subconsciente desprotegido. O Padre Pio compreendia perfeitamente essa vulnerabilidade espiritual noturna e alertava seus seguidores sobre a importância de criar um ambiente protegido para o descanso do corpo e da alma. Ele sabia que, assim como uma fortaleza precisa de muralhas para proteger seu tesouro, nossa mente precisa de defesas espirituais durante as horas em que estamos mais receptivos e, paradoxalmente, mais vulneráveis. Antes de revelar o método exato que o Padre Pio ensinou para utilizar a Bíblia durante o sono, quero que você reflita por um momento. Quantas noites você passou com perturbações, pesadelos ou insônia sem aparente motivo? Quantas vezes acordou cansado, mesmo após horas de sono? Quantas oportunidades de crescimento espiritual e conexão divina você pode ter perdido por não conhecer esse simples segredo? Não se trata de culpa, mas de consciência.
Muitos passam a vida inteira sem perceber como poderiam transformar o terço de suas vidas, dedicado ao sono, em um tempo de profunda nutrição espiritual e revelações divinas. Você está prestes a se juntar ao seleto grupo de pessoas que conhecem e aplicam este poderoso ensinamento do Padre Pio. O santo italiano não compartilhava esse conhecimento por vaidade ou para impressionar. Ele genuinamente acreditava que cada alma merecia encontrar sua conexão mais profunda com o divino. E ele sabia, através de sua própria experiência e dos inúmeros testemunhos que ouvia no confessionário, que dormir com a Bíblia próxima não era uma simples superstição, mas uma prática com resultados tangíveis na vida espiritual. Pessoas relatavam sonhos proféticos, respostas para dilemas pessoais, sensação de paz profunda ao acordar e até mesmo curas que os médicos não conseguiam explicar. Tudo isso por algo aparentemente tão simples quanto posicionar corretamente a Sagrada Escritura próxima à cama. Mas, como em todos os ensinamentos verdadeiramente profundos, a simplicidade externa esconde uma poderosa verdade espiritual que estamos prestes a explorar. O primeiro pilar deste ensinamento do Padre Pio é a intenção purificada. Não basta simplesmente colocar a Bíblia perto de sua cama como quem coloca um amuleto de sorte. A intenção com que você realiza este ato é fundamental para determinar os resultados que obterá. O Padre Pio ensinava que devemos aproximar a palavra de Deus do nosso leito com reverência e humildade genuínas, reconhecendo que não estamos manipulando energias, mas nos abrindo para receber a graça divina. É como a diferença entre quem bate à porta de um amigo por interesse próprio e quem bate movido pelo desejo sincero de comunhão. Deus conhece seu coração, suas motivações mais profundas. Quando sua intenção é pura, buscar orientação, proteção e crescimento espiritual, você cria o ambiente perfeito para que as mensagens divinas cheguem até você durante o sono. Antes de dormir, reserve um momento para limpar sua mente de pensamentos mundanos e afirme internamente seu desejo de conexão espiritual. O segundo pilar é a posição sagrada. Muitos perguntavam ao Padre Pio se haveria uma forma específica de posicionar a Bíblia para obter melhores resultados espirituais. Sua resposta revelava uma sabedoria que ia além das superstições. A Bíblia deve ser colocada ao lado direito da cama, preferencialmente na altura do seu coração quando estiver deitado. Por quê? Porque o lado direito tradicionalmente representa na simbologia cristã o caminho da retidão e da luz, enquanto o coração é o centro de nossos sentimentos e intuições, a porta pela qual muitas mensagens divinas entram em nossa consciência. O santo também ensinava que a Bíblia poderia estar aberta ou fechada, dependendo do que você busca. Fechada, ela funciona como um escudo protetor contra energias negativas e pesadelos, criando um campo de segurança espiritual ao seu redor. Aberta, especialmente nos Salmos ou nos Evangelhos, ela convida mensagens específicas relacionadas à passagem exposta. É como sintonizar uma frequência particular que ressoa com as necessidades do seu espírito naquele momento. O terceiro pilar é o ritual de preparação. O Padre Pio não acreditava em fórmulas mágicas, mas compreendia profundamente o valor dos rituais significativos para preparar o espírito. Ele recomendava que antes de dormir com a Bíblia ao lado, você realizasse 3 simples passos. Primeiro, uma breve leitura de alguns versículos, não com a intenção de estudo, mas de absorção espiritual, deixando que as palavras penetrem em seu coração. Segundo, uma oração de entrega, pedindo a Deus que fale com você durante o sono e que você tenha discernimento para compreender a mensagem ao acordar. Terceiro, o sinal da cruz sobre a Bíblia e sobre si mesmo, selando essa conexão sagrada. Este ritual não precisa ser longo ou complicado. Sua eficácia está na sinceridade e na constância com que é praticado. É como preparar o terreno para que a semente divina possa germinar em seu subconsciente durante as horas de descanso. Você percebe como esses 3 pilares se complementam perfeitamente? A intenção purificada prepara seu espírito. A posição
Sagrada cria o ambiente físico ideal, e o ritual de preparação estabelece a ponte entre o material e o espiritual. Juntos, eles formam o tripé sobre o qual se sustenta este poderoso ensinamento do Padre Pio. Não é por acaso que tantas pessoas testemunham transformações profundas após começarem esta prática. Se você está sentindo uma conexão com estas palavras, se algo dentro de você ressoa com este conhecimento, talvez seja o momento de dar o primeiro passo nesta jornada de descoberta espiritual. Imagine como seria acordar todas as manhãs com clareza e direcionamento, sentindo-se verdadeiramente conectado com o propósito divino para a sua vida. Esta não é uma promessa vazia. É uma possibilidade real para quem aplica estes ensinamentos com fé sincera. Se você está pronto para receber essa bênção especial do Padre Pio em sua vida, escreva nos comentários: "Estou pronto para essa revelação divina", e inscreva-se em nosso canal para receber mais ensinamentos espirituais que transformarão sua vida. Maria não conseguia dormir há meses. Atormentada por pesadelos recorrentes e uma sensação constante de opressão, ela havia tentado de tudo: remédios, terapia, exercícios de relaxamento. Nada funcionava completamente. Foi quando, durante uma peregrinação a San Giovanni Rotondo, ela ouviu falar deste ensinamento do Padre Pio. Sem grandes expectativas, mas movida por um último fio de esperança, decidiu tentar. Na primeira noite, não notou grande diferença, exceto por um sono um pouco mais tranquilo. Na segunda noite, sonhou com um caminho iluminado e acordou com uma sensação de paz que não experimentava há anos. Na terceira noite, teve um sonho vívido em que recebia uma mensagem clara sobre um conflito familiar que a atormentava há décadas. Ao aplicar o conselho recebido naquele sonho, Maria não apenas resolveu o problema, mas restaurou relacionamentos que pareciam irremediavelmente quebrados. Não é apenas sobre dormir melhor, ela testemunha, é sobre receber direção divina, que transforma todas as áreas da sua vida. Pedro era um empresário bem-sucedido materialmente, mas espiritualmente vazio. Sua vida era uma sequência de conquistas externas e derrotas internas, uma busca incessante por algo que nem ele mesmo sabia definir. Quando conheceu o ensinamento do Padre Pio sobre dormir com a Bíblia, inicialmente descartou como superstição, mas algo naquela ideia não saía de sua mente. Decidiu experimentar, mais por curiosidade que por fé. Posicionou sua antiga Bíblia, há anos empoeirada na estante, ao lado de sua cama de acordo com as instruções. Nas primeiras semanas, começou a ter sonhos extremamente vívidos que o transportavam de volta à sua infância, mostrando momentos específicos em que havia fechado seu coração para o espiritual após decepções. Eram sonhos dolorosos, mas curativos. Na quarta semana, começou a receber insights sobre seu propósito de vida e sobre como suas habilidades nos negócios poderiam servir a um bem maior. Hoje, além de empresário, Pedro lidera uma fundação que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade. A Bíblia ao meu lado não mudou apenas meus sonhos, mudou meu propósito de vida, afirma com convicção. Você já deve estar se perguntando: mas todos têm resultados tão extraordinários? A verdade é que cada pessoa vive esta experiência de forma única, de acordo com sua jornada espiritual e as necessidades de sua alma naquele momento. Lucia, por exemplo, não teve sonhos espetaculares ou revelações dramáticas. O que ela experimentou foi uma gradual e constante sensação de presença divina, um despertar cada vez mais disposto e esperançoso, decisões diárias mais alinhadas com valores espirituais e, principalmente, uma inexplicável certeza de estar sendo guiada. É como se minha intuição espiritual tivesse sido despertada. Ela explica. Não são sempre grandes revelações, mas pequenos direcionamentos diários que, somados, estão transformando completamente minha vida. O Padre Pio entendia que, às vezes, os milagres mais profundos são aqueles que acontecem lentamente, que transformam o espírito dia após dia, gota a gota, como água que modela pacientemente a pedra. O testemunho mais impressionante, porém, vem de um grupo de idosos em uma casa de repouso na Itália.
onde uma cuidadora implementou este ensinamento do Padre Pio. Residentes que sofriam com ansiedade noturna, confusão mental e medo da morte começaram a experimentar noites mais tranquilas e dias mais lúcidos. Uma senhora de 92 anos, que raramente falava com clareza, acordou uma manhã e descreveu com detalhes um sonho onde o Padre Pio a tranquilizava sobre sua passagem, mostrando-lhe a beleza que a aguardava. Ela faleceu 3 dias depois com uma serenidade que comoveu todos ao seu redor. A equipe médica, inicialmente cética, não conseguia explicar as mudanças observáveis nos padrões de sono e nos níveis de estresse dos residentes. Não estamos falando apenas de bem-estar subjetivo, explica a diretora da instituição, mas de melhorias mensuráveis em indicadores de saúde que costumam se deteriorar nesta fase da vida. Será que você também está pronto para experimentar em sua própria vida os efeitos transformadores deste ensinamento? O que tem a perder além de mais uma noite de sono comum? Você precisa estar ciente de que, assim como qualquer canal de comunicação com o divino, dormir com a Bíblia perto da cama também pode trazer revelações que inicialmente parecem perturbadoras. O Padre Pio advertia que, em alguns casos, pessoas começavam a ter sonhos que revelavam aspectos de suas vidas que precisavam de atenção urgente. Relacionamentos tóxicos, padrões negativos de pensamento, perigos iminentes que estavam ignorando. Estes não são efeitos colaterais negativos, mas sim sinais de alerta divinos. Manifestações do amor de Deus que prefere nos despertar com um susto do que nos deixar caminhar dormindo em direção ao abismo. É como um médico que precisa causar um desconforto momentâneo para curar uma doença grave. Se você começar esta prática e se deparar com sonhos desafiadores ou mensagens que parecem difíceis, não desista, nem interprete como algo negativo. Veja esses momentos como oportunidades preciosas de crescimento, como a mão divina apontando para áreas da sua vida que precisam de cura e transformação. O santo de Pietrelcina também alertava sobre a importância do discernimento ao interpretar as mensagens recebidas durante o sono. Nem tudo que sonhamos tem origem divina. Alguns sonhos são simplesmente processamentos do nosso subconsciente, reflexos de nossas preocupações cotidianas, ou mesmo resquícios de filmes e livros que consumimos. Como distinguir, então, as verdadeiras mensagens divinas? O Padre Pio ensinava 3 sinais distintivos. Primeiro, mensagens divinas trazem paz duradoura mesmo quando seu conteúdo é desafiador. Segundo, nunca contradizem os ensinamentos fundamentais das Escrituras. Terceiro, produzem frutos positivos em sua vida quando aplicadas. É como distinguir o ouro verdadeiro das imitações. Existe um brilho particular, um peso específico, uma qualidade inconfundível. Se você tem dúvidas sobre a origem de um sonho ou mensagem recebida, leve essa questão para a sua oração. Consulte as escrituras relacionadas ao tema e, se possível, busque orientação de um guia espiritual. Experiente. O discernimento é uma habilidade que se desenvolve com prática e humildade. Uma advertência especialmente importante que o Padre Pio fazia era sobre a intenção ao iniciar esta prática. Algumas pessoas procuram este tipo de conexão espiritual movidas pela curiosidade, pelo desejo de controlar o futuro ou por outros motivos egocêntricos. Quando a intenção não é pura, os resultados podem ser confusos ou até mesmo contraproducentes. É como usar um instrumento poderoso sem o devido treinamento. O problema não está no instrumento, mas em como o utilizamos. Se você perceber que está buscando esta prática por razões como pressionar Deus para respostas específicas que favoreçam seus desejos pessoais, conhecer o futuro por ansiedade ou controle, ou impressionar outros com experiências espirituais, pare e reavalie suas motivações. A verdadeira conexão espiritual sempre floresce no terreno da humildade, da entrega e do desejo sincero de crescimento e serviço. Pergunte a si mesmo: por que realmente quero experimentar este ensinamento do Padre Pio? Sua resposta sincera determinará muito da experiência que terá. Finalmente, o Padre Pio advertia contra a inconsistência na prática.
Muitas pessoas experimentam este ensinamento por algumas noites, obtêm resultados iniciais promissores e depois abandonam, seja por esquecimento ou por não verem grandes revelações imediatamente. O santo comparava isso a plantar uma semente e desistir de regá-la porque não viu a árvore crescer em uma semana. A conexão espiritual profunda é cultivada com tempo, paciência e constância. Os testemunhos mais impressionantes vêm de pessoas que incorporaram esta prática em sua rotina diária por semanas, meses e anos, transformando-a não em um experimento passageiro, mas em um estilo de vida espiritual. As primeiras noites podem trazer apenas uma sensação sutil de paz ou sonhos aparentemente comuns, mas com o tempo, essa fina linha de comunicação se fortalece e se aprofunda, como um caminho que se torna mais definido quanto mais é percorrido. Você está disposto a investir nesse caminho com paciência e persistência? Está pronto para confiar no processo mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis ou espetaculares? O que a ciência moderna tem a dizer sobre este ensinamento aparentemente místico do Padre Pio? Surpreendentemente, pesquisas recentes sobre o sono e a neuroplasticidade oferecem insights que podem explicar, pelo menos parcialmente, a eficácia desta prática. Neurocientistas descobriram que o cérebro humano continua processando informações durante o sono, especialmente na fase REM, consolidando memórias e integrando experiências. Mais fascinante ainda, estudos mostram que o ambiente físico onde dormimos e os últimos estímulos antes do sono influenciam significativamente o conteúdo e a qualidade de nossos sonhos. Quando você posiciona a Bíblia próxima à cama, realiza uma leitura breve e faz uma oração antes de dormir, está criando um poderoso contexto neurológico que direciona seu cérebro para processar conteúdos espirituais durante o sono. O que o Padre Pio intuía através da sabedoria espiritual, a ciência moderna começa a compreender através de ressonâncias magnéticas e eletroencefalogramas. Psicólogos que estudam o papel dos símbolos e rituais na saúde mental também oferecem perspectivas interessantes sobre este ensinamento. Eles observam que objetos significativos em nosso ambiente de sono, como a Bíblia, podem funcionar como âncoras psicológicas, criando sensações de segurança, continuidade e propósito. O ritual de preparação antes de dormir, com suas 3 etapas específicas ensinadas pelo Padre Pio, atua como uma poderosa ferramenta de transição psicológica, ajudando a mente a mudar do modo de alerta e preocupação para um estado receptivo de tranquilidade. Em termos psicológicos, essa prática combina elementos de mindfulness, terapia cognitiva e psicologia profunda, criando uma intervenção surpreendentemente sofisticada para a saúde mental. Mesmo sem conhecer estes termos modernos, o Padre Pio havia sintetizado através de sua intuição espiritual e experiência pastoral práticas que a ciência contemporânea reconhece como benéficas para o equilíbrio psicológico e o bem-estar integral. É importante ressaltar que reconhecer as dimensões científicas desta prática não diminui em nada seu aspecto espiritual. Pelo contrário, revela a profunda sabedoria integrada no ensinamento do Padre Pio. O ser humano não é compartimentado em corpo, mente e espírito separados. Somos uma unidade complexa onde o físico, o psicológico e o espiritual constantemente se influenciam e se entrelaçam. Quando colocamos a Bíblia perto da cama com intenção purificada, estamos criando simultaneamente condições neurológicas, psicológicas e espirituais para uma experiência transformadora durante o sono. É como um acorde musical perfeito, onde diferentes notas se complementam para criar uma harmonia que transcende cada som individual. Esta compreensão integrada nos ajuda a perceber que não há contradição entre fé e ciência quando ambas são corretamente compreendidas. São apenas diferentes linguagens descrevendo aspectos complementares da mesma realidade multidimensional. Você já refletiu sobre como sua vida poderia se transformar se harmonizasse conscientemente estes diferentes níveis do seu ser? Se criasse condições que simultaneamente nutrem seu cérebro, sua psique e seu espírito durante aquelas preciosas horas de sono? O Padre Pio, em sua profunda sabedoria, não separava o material do espiritual.
Ele compreendia a pessoa humana em sua totalidade e oferecia práticas que integravam todos os aspectos do nosso ser. É exatamente esta abordagem holística que torna seu ensinamento tão poderoso e duradouro, capaz de produzir resultados tangíveis na vida de pessoas de diferentes épocas, culturas e contextos. Se a ciência moderna começa a explicar como esta prática funciona no nível neurológico e psicológico, isso apenas confirma o que milhares de seguidores do Padre Pio já experimentaram pessoalmente. Este ensinamento não é superstição ou pensamento mágico, mas uma prática profundamente alinhada com a forma como fomos criados, tocando dimensões fundamentais da nossa existência humana. O Padre Pio não apenas ensinava sobre a importância de posicionar a Bíblia corretamente, mas também compartilhava uma oração específica para ser recitada antes de dormir. Uma verdadeira chave que abre os portais da comunicação espiritual durante o sono. Esta não é uma oração comum, recitada mecanicamente, mas um poderoso instrumento de sintonia espiritual, quando pronunciada com fé sincera e coração aberto. As palavras exatas, conforme ensinadas pelo Santo Capuchinho, são: Senhor, que Tua palavra sagrada guarde meu sono e fale ao meu espírito nesta noite. Que Teus anjos protejam meu descanso e afastem toda perturbação. Que meu subconsciente se abra para receber Tua direção e sabedoria. E que ao despertar, eu reconheça e compreenda as mensagens que Tu, em Tua infinita bondade, desejas me transmitir. Amém. Esta oração, em sua aparente simplicidade, contém elementos profundamente significativos que preparam o espírito para a recepção noturna. Analisando mais detalhadamente, podemos perceber como cada trecho desta oração cumpre uma função específica na preparação espiritual. Quando dizemos que Tua palavra sagrada guarde meu sono, estamos conscientemente colocando nosso período de descanso sob a proteção divina, criando um campo de segurança espiritual ao nosso redor. A frase, fale ao meu espírito nesta noite, é uma permissão explícita. Um convite para que mensagens divinas sejam transmitidas durante as horas em que nossa consciência racional está adormecida, mas nossa intuição espiritual permanece alerta. Ao mencionar que Teus anjos protejam meu descanso, evocamos a tradicional crença católica na proteção angélica, criando mais uma camada de segurança espiritual. A parte sobre que meu subconsciente se abra reconhece a importância do nosso inconsciente como receptor de verdades que nossa mente consciente, muitas vezes sobrecarregada e limitada por preconceitos, não conseguiria aceitar diretamente. Finalmente, o trecho, ao despertar, eu reconheça e compreenda, aborda um aspecto crucial frequentemente esquecido: a capacidade de recordar e interpretar corretamente as mensagens recebidas durante o sono. O Padre Pio recomendava que esta oração fosse recitada 3 vezes consecutivas, não por superstição, mas pelo significado espiritual do número 3 na tradição cristã, representando a Santíssima Trindade. Ele aconselhava também que após a 3ª recitação, a pessoa fizesse o sinal da cruz sobre a Bíblia e depois sobre si mesma, selando assim este pacto sagrado entre o divino e o humano. É interessante notar que muitos dos que praticam este ritual relatam uma sensação imediata de calor ou paz que se espalha pelo corpo após completar esta sequência. Um fenômeno que alguns místicos interpretam como a manifestação tangível da proteção divina envolvendo o corpo físico. Você sente uma conexão especial com alguma parte específica desta oração? Isso pode ser um indicativo das áreas onde seu espírito mais necessita de nutrição e fortalecimento neste momento de sua jornada. Além desta oração principal, o Padre Pio oferecia uma orientação importante. Ao acordar pela manhã, antes mesmo de levantar da cama ou iniciar qualquer atividade, devemos fazer uma breve oração de agradecimento e pedir discernimento para compreender qualquer mensagem recebida durante a noite. Esta oração matinal completa o ciclo espiritual e ajuda a integrar as experiências noturnas em nossa consciência diurna. Muitas revelações se perdem, dizia o santo, não porque Deus não as tenha enviado, mas porque não soubemos retê-las ao despertar. Esta prática de encapsular
o período de sono entre duas orações, uma à noite e outra pela manhã, cria uma estrutura sagrada, um tempo especialmente dedicado à comunicação espiritual. Você está preparado para dedicar estes poucos minutos de sua rotina para potencializar significativamente sua conexão com o divino? Lembre-se de que os maiores tesouros espirituais frequentemente estão escondidos em práticas aparentemente simples, mas realizadas com constância e devoção sincera. Chegamos ao ponto crucial desta revelação, o momento em que o conhecimento deve se transformar em ação, em que a semente plantada em seu coração precisa ser regada pela decisão consciente de experimentar este poderoso ensinamento do Padre Pio. Você já aprendeu sobre os 3 pilares fundamentais desta prática? Conheceu testemunhos transformadores? Compreendeu as advertências importantes? Viu como a ciência moderna corrobora este conhecimento ancestral? E recebeu a oração específica que potencializa todo o processo. Agora, a pergunta que permanece é: o que você fará com este conhecimento? Será apenas mais uma informação interessante que você lerá e esquecerá? Ou será o início de uma transformação profunda em sua vida espiritual? A escolha, como sempre, é inteiramente sua. Mas lembre-se, o conhecimento não aplicado é como uma semente não plantada. Contém todo o potencial para produzir frutos abundantes, mas permanece estéril se mantida na embalagem. O Padre Pio costumava dizer que a fé sem obras é morta, ecoando as palavras bíblicas para enfatizar que o verdadeiro crescimento espiritual sempre se manifesta em ações concretas. Ele não media o avanço espiritual de seus seguidores por quanto conheciam teoricamente, mas por como aplicavam esse conhecimento em suas vidas diárias. Este ensinamento sobre dormir com a Bíblia próxima à cama não é diferente. Seu verdadeiro valor não está em conhecê-lo intelectualmente, mas em experimentá-lo pessoalmente, noite após noite, permitindo que se torne parte integral da sua jornada espiritual. Imagine por um momento. Esta noite poderia ser o início de uma nova fase na sua relação com o divino. Esta noite, você poderia dar o primeiro passo em direção a sonhos mais profundos, intuições mais claras e uma conexão mais direta com a sabedoria eterna. Esta noite poderia marcar o antes e o depois na sua vida espiritual. Tudo o que você precisa fazer é tomar a decisão consciente de aplicar o que aprendeu e dar ao método tempo suficiente para revelar seus frutos em sua vida. Talvez você esteja pensando: isso parece simples demais para ser tão poderoso. Esta é exatamente a beleza dos ensinamentos mais profundos. Sua aparente simplicidade esconde sua verdadeira potência. As maiores transformações espirituais frequentemente começam com gestos simples, realizados com fé sincera e persistência. Pense nos grandes santos e místicos da história. Muitos deles não realizavam práticas extremamente complexas ou inacessíveis, mas sim atos simples de devoção, repetidos diariamente com amor e intenção purificada. O próprio Padre Pio, com todo o seu poder espiritual e dons místicos extraordinários, valorizava imensamente os pequenos atos de fé no cotidiano. Ele compreendia que a verdadeira espiritualidade não está nos eventos dramáticos e espetaculares, mas na fidelidade aos pequenos compromissos diários, naquelas decisões aparentemente insignificantes que, somadas ao longo do tempo, transformam completamente nossa conexão com o divino e, consequentemente, toda a nossa existência. Então, o que você está esperando para iniciar esta prática transformadora? Não espere por um momento perfeito. Ele nunca chegará. Não espere até sentir-se completamente pronto. A prontidão vem com a prática, não antes dela. Não espere por um sinal extraordinário. Talvez este texto seja exatamente o sinal que você pediu.